Eu senti uma inspiração ontem para conversarmos a respeito de Jó. As nossas lives têm tomado um processo um pouco progressivo. Eu tenho entendido que Deus vai descortinando para nós cada vez mais um pouco daquilo que é a nossa essência diante de Deus. E nós vamos nos conhecendo mais e nós vamos nos abrindo mais para Deus. E Deus vai nos inserindo essa energia maravilhosa que nos faz nos alegrarmos em coisas que nós achávamos que eram difíceis de nos alegrarmos. E dentro de tudo isso que nós percebemos, nós vamos entendendo uma abertura maior do Espírito Santo na nossa mente a respeito do que é a sua palavra e a respeito do que é a sua vontade. E quando ontem nós estávamos falando na live de ontem de manhã, que nós falamos da diferença entre Davi e da diferença daquele povo, da força que caiu sobre Davi na unção e aquilo que faltava àquele povo no deserto, o Senhor nos trouxe Jó. E ontem, meditando a respeito disso, nós começamos a pensar a respeito do entendimento dos heróis bíblicos do ponto de vista das suas fraquezas. E foi nesse momento que foi nos trazida a questão de Jó. Todas as vezes que nós falamos de Jó, nós pensamos num homem muito sério, muito temente a Deus, perfeito, justo, como está descrito ali no seu primeiro estado. E a parte que nos veio para que nós meditássemos hoje aqui, além da história que todos nós conhecemos, de que Jó era um homem que era justo, marido da viúva, ele era um homem que estava sempre pronto a dar conselhos, era um homem muito considerado onde ele estava. Existe uma divergência a respeito de quando foi escrito o livro de Jó. Não vamos entrar, talvez a gente fale disso numa live longa a respeito especificamente desse tema, mas eu entendo que o livro de Jó foi escrito mais ou menos na contemporaneidade de Abraão, por conta dos sacrifícios, a linguagem de como aquilo foi escrito. Então, o que levou Jó àquele estado? É importante a gente notar que não foi o adversário que foi tentar Jó. É importante a gente entender que o adversário foi se apresentar diante dos filhos de Deus, ou seja, havia um momento em que ele se apresentava ali, e Deus pergunta para o adversário, de onde você vem? Ele falou, eu venho da terra e de passear por ela. Deus fala para o adversário, viste meu servo Jó? Então nós podemos desse primeiro momento entender que tudo que Jó passou foi a intenção de Deus. Muitas vezes nós tentamos mexer em alguns entendimentos, a gente tenta antropomorfizar Deus, e às vezes a gente coloca falando, não, Deus não pode, o mal não pode vir de Deus, porque nós olhamos sempre algumas coisas como más, mas se nós olharmos tudo que Deus faz como bom, nós vamos entender que até aquele processo foi originado em Deus, e sendo originado em Deus, seria bom para Jó. Sendo bom para Jó, por que seria bom para Jó? E por que escolheu aquele momento? E por que nós temos esse livro na Bíblia? Deus lança um desafio para o adversário, não é o contrário. Deus fala, você viu meu servo Jó? Aí o adversário rebate também. Você dá tudo para ele, nós não vamos abordar o tema total aqui, talvez seja o assunto de Jó seja para mais de uma live, mas é importante perceber que era a intenção de Deus colocar ali. E por quê? Na descrição de quem era Jó está muito claro que Jó era um homem que sacrificava por seus filhos, era um homem que tinha as suas obrigações diante de Deus muito colocadas de uma maneira muito ostensiva. Está escrito que ele sacrificava pelos seus filhos, ou seja, ele tinha uma grande preocupação a respeito do seu relacionamento com Deus e a respeito do relacionamento que os seus filhos tinham com Deus. Isso, por que eu falei no começo que todos os assuntos vão se misturando? Porque isso vai muito na linha daquilo que nós fazemos para Deus e daquilo que nós temos de volta.
vai muito na linha da parábola do filho pródigo, que fala a respeito da possibilidade de nós termos coisas da parte de Deus que nós recebemos e temos a impressão que recebemos por conta daquilo que fazemos para Deus. Olha o que acontece com Jó. Em algum momento ele fala: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. E se ele temia tudo aquilo, certamente ele temia tudo aquilo em função de entender que não havia nele a legitimidade espiritual para gozar da plenitude da alimentação das bênçãos de Deus. E aí o processo de Jó começa pelo ponto dele perdendo de uma maneira imediata tudo aquilo que ele fazia, entregando para Deus como moeda de troca. Ele era dizimista, ele dava os seus bens, ele sacrificava pelos seus filhos. E se nós percebemos na ordem do que está escrito ali, ele foi perdendo tudo isso na ordem da importância que ele dava. E é engraçado nós vermos que Jó teve 3 estágios. O estágio anterior, o estágio do deserto, do amplo questionamento a respeito do que passava na sua vida, e depois teve um segundo estágio. E não sei se vocês se lembram, na live que nós fizemos no sábado, onde nós falamos de Rico e Lázaro, nós falamos do que é ser rico e do que é ser pobre. Jó, quando tinha tudo o que tinha e era rico, entendia que havia em si justiça. Porque se nós percebemos toda a linha, se nós separarmos em 3 fases a vida de Jó, pegarmos a fase central, a fase da sua incompreensão, dos seus questionamentos, nós vamos perceber que nesse momento é o momento onde ele faz as suas reflexões iniciais. Fala: se eu fosse colocado diante de Deus, eu derramaria sobre ele a minha justiça. Se eu pudesse apresentar o meu caso para Deus, ele certamente me justificaria. Então, até aquele momento, ele não havia entendido o que acontecia com ele. Depois Deus manda os 3 amigos. É para ser uma live bem curta aqui. Eu tento me estribar no tempo, porque eu sei que os vídeos curtos as pessoas aderem mais. Mas olha que interessante. Nos 3 momentos de incompreensão, são 3 amigos diferentes que falam com ele. Uns acusam, falando: não, certamente você pecou. E ali se passam muitos capítulos, e talvez depois que você ler o Sermão da Montanha e você entender a graça através das epístolas, talvez esse seja o primeiro livro que você tenha que ler. Porque é nele que você vai buscar o entendimento de que essas reflexões a respeito da sua dignidade diante de Deus não vão te levar a lugar nenhum. O que acontece com Jó no final do segundo estágio? No estágio que o leva da grande miséria, da chaga, da perda para a ascensão espiritual. Salvo erro, no capítulo 35, ele se rende a Deus. Irmãos, quando a gente fala aqui, eu queria que os irmãos entendessem que nós não preparamos nada aqui. Tá? Então, às vezes é por isso que eu erro um capítulo, eu erro uma menção. Aliás, se eu cometi algum erro aqui, por favor, deixa nos comentários que nós vamos corrigindo, tá? Nós vamos projetando isso para frente. Nós vamos projetando isso para frente e entender uma relação clara entre a sensação que Jó tinha quando ele entendia que ele entregava para Deus tudo que ele entendia que ele esperava, de acordo com a lei que era estabelecida entre ele e Deus, e o resultado que isso teve, e o resultado da sucumbência de Jó, o resultado do entendimento das coisas que Jó obteve quando percebeu dentro de si mesmo que não carregava em si condição de entendimento. E aí ele fala: quem sou eu? Uma das frases clássicas desse último momento que precede a grande ascensão e a segunda glória, onde Deus lhe dá o dobro. Ele fala: quem sou eu para questionar Deus? Quem sou eu para entender? Porque Deus pergunta para ele: fala para mim,
Me pergunta e eu vou te responder. Aí Deus inverte. Fala, então agora eu vou te perguntar e você me responde. E Deus pergunta para ele, por exemplo, você sabe como se formam os ossos no ventre da que está gestante? Porventura tu és capaz de colocar o anzol na boca do Leviatã e domar o Leviatã? E nós já falamos em algumas lives que o Leviatã aqui é o caos. Então Deus fala com Jó nesse diálogo bonito, e Jó fala com Deus e Deus fala com Jó, e eles começam a ter a discussão acerca das coisas eternas. E quanto mais essa discussão se aprofunda, mais Jó tem a noção clara de que não lhe é dado entender tais coisas. E quando ele entende que a sua relação primeira com Deus era uma relação extremamente rasa, e sucumbe à segunda relação, que é uma relação de entrega, sucumbência, de meramente adesão, junto com o entendimento acerca dessas coisas, vem também as bênçãos de Deus em um nível muito diferente do que ele estava acostumado. Ele teve tudo em dobro, teve as filhas mais belas do Oriente, e nós vamos abordar toda a simbologia disso numa live posterior. O intuito da gente falar aqui, começar esse dia falando disso, é o entendimento a respeito das coisas que muitas vezes nós temos como perfeitas, e mais uma vez falar de que a nossa relação com Deus não é uma relação horizontal, não é uma relação com Deus onde você recebe coisas à medida que você as dá, mas é uma relação que você estabelece com Deus, onde você se rende e se entrega diante da sua total incapacidade de entender o mundo em que você está inserido, em face de um Deus que conhece tudo, em face da sua desistência e da sua resignação, te fará parte do reino. Como o filho pródigo que volta, que deixou de entender que comer da bolota dos porcos e desejou trabalhar para o seu pai de jornaleiro, nessa mesma relação de troca, voltou para a casa do seu pai pensando em trocar, mas recebeu de volta todo o reino. Muitos se perguntam, mas e depois da segunda parte da herança? O que é que o filho, o que é que o pai deu para cada um dos filhos? Será que ele deu uma porção maior para o primeiro filho do que para o segundo, que foi, desperdiçou tudo e voltou? Se nós ainda pensarmos assim, nós ainda não entendemos que nesse pai as coisas que nele estão são infinitas, e que o infinito você pode dividir por infinitas partes e continuará sendo infinito. Então não se preocupa, volta para a casa do teu pai, se rende como Jó se rendeu, porque você não tem ideia daquilo que das maneiras que Deus tem para te prover o acesso às grandes fortunas espirituais e às grandes fortunas materiais. Primeiro nas coisas espirituais, porque são elas que vão te dar a tranquilidade para você viver uma vida ampla, feliz e alegre diante de Deus. Eu queria te agradecer por esse tempo, te agradecer por esses momentos que nós passamos juntos aqui, e eu queria te dizer no dia de hoje, fica em paz, entrega o seu dia na mão de Deus, entrega a sua vida, como a Cíntia disse aqui, esse mês está começando agora. Começa um propósito com Deus de entrega, de rendição, de não olhar o dia de amanhã, de relaxar no dia de hoje, de não cuidar das coisas do céu, das coisas da terra e nem das coisas do céu, mas cuidar de entregar a sua alma para Deus, de entregar o teu espírito para Deus, para que você possa começar a fechar o diagnóstico espiritual da tua vida, para que você possa começar a entender que aquilo que você não consegue controlar é o que Deus vai fazer. Aquilo que você não consegue entender
é onde Deus vai trabalhar. Que a maneira que você percebe a vida, se você está fazendo cálculos, você tem a percebido de maneira errada. Faz o exercício de entregar toda a tua vida na mão de Deus. Faz o exercício de não esperar desse contrato que você está esperando assinar, de não esperar desse emprego onde você está, mas curte o contrato, curte o emprego, curte o que Deus te colocou e abre a tua mente agora, no emprego em que você está, no salário que você está, para você fazer tudo aquilo com diligência, com alegria, com coragem, com força. E para de pensar como vai ser o teu dia de amanhã. Se alegra nas coisas que Deus te colocou agora. E entenda que a tua relação com Ele não vem daquilo que você faz ou que deixa de fazer, mas vem do reconhecimento da grandeza de Deus e vem do reconhecimento de que Ele é o teu Pai. Esse vídeo fica no IGTV. Nós vamos aos poucos subindo esses vídeos para o YouTube. Eu queria muito agradecer o tempo que nós passamos aqui, o tempo que nós conversamos aqui. Eu queria muito ouvir a tua história também. Comenta alguma coisa nos nossos vídeos. Eu fiquei sabendo que se você gastar um minutinho e salvar esse vídeo, o Instagram leva ele para mais pessoas. Se você puder encaminhar, você ajuda. Eu não tenho táticas de Instagram. Vocês podem ver que todos os dias a gente está sempre com os mesmos números de seguidores. Um ou outro chega, os seguidores, o Instagram me dá as estatísticas que eu ganho 1 ou 2 seguidores por semana, e esse não é o foco. Mas eu fiquei sabendo que se a gente puder propagar um pouco mais esse trabalho vai naturalmente chegar para outras pessoas, porque o algoritmo do Instagram e do Facebook e do YouTube vão recomendar isso para mais pessoas. Então, eu queria te agradecer muito. Amanhã nós estamos juntos aqui, 6 da manhã de novo. E nós vamos estar no sábado às 10 da manhã aí para conversar um pouquinho mais espaçado. Quero te agradecer. Esse vídeo fica no IGTV. Graça e paz, meus amigos. Que a graça de Deus invada a vida e o coração de vocês. Eu quero desejar um dia de paz. A paz de Deus e a paz do Espírito Santo entre em todos os vossos corações. Fiquem com Deus.